E aí, pessoal, sejam bem-vindos. Então, esse aqui é o nosso novo fluxo de follow-up. Depois de vocês muito pedirem, eu fiz aqui um fluxo que ele é integrado e consulta diretamente no nosso banco de dados, o que nos possibilita fazer um follow-up sem fazer aquele esquema de gatilho por minuto, que isso não funciona, não existe possibilidade disso funcionar em produção e com escala. Então, eu vou botar para testar aqui. Esse daqui é o fluxo que eu estou testando. Aqui tem todas as execuções de teste que a gente realizou antes de soltar aqui para vocês. E essas execuções aqui que estão aparecendo o frasquinho de teste não foram de teste porque foram realizadas com dados reais da recuperação de vendas aqui da minha operação da GG No Code. Então deixa eu dar um test workflow aqui, ele vai buscar aqui todos os leads que abandonaram o carrinho, aqui são os que já finalizaram, por isso que eu estou soltando aqui para vocês, porque ele faz o follow-up bonitinho e verifica lá na nossa tabela quem é comprador ou não, ou quem já passou pelo fluxo ou não. Aqui ele está rodando o primeiro fluxo, que é do primeiro dia. Depois que ele rodar esse fluxo, ele vai marcar as pessoas aqui na minha tabela com uma opção ali que ele já foi enviado o primeiro dia. Aqui ele já terminou, porque provavelmente as pessoas do segundo dia, do dia 3 aqui nesse caso, já terminaram e não tem nenhum ainda para enviar aqui do dia 5, que ele espera mais 2 dias aqui para continuar o nosso fluxo. Juntamente com isso, ele faz a verificação em todos os fluxos se o usuário ou o lead que está interagindo aqui com esse fluxo já realizou a compra, então ele não envia os e-mails de recuperação e você não precisa, mais uma vez, deixar o gatilho ali de minuto em minuto. Eu estava testando com um gatilho a cada 6 horas, então vocês colocam rodar aí às 6 ou 7 da manhã, aí vai ficar 6 meio-dia, 6 meia-noite, ou 7, 1, 7 da noite, 1 da manhã. E assim sucessivamente. E por que eu falo que é importante vocês estruturar o banco de dados de vocês? Porque essas aqui são todas as tabelas necessárias para a gente conseguir fazer um follow-up de verdade, decente, que consulte os nossos compradores no banco de dados antes de enviar e que funcione de verdade sem ter um gatilho de minuto ali, que é impossível você rodar mais uma vez em produção e com um bom fluxo de leads ali, um gatilho de minuto em minuto aqui no teu N8N. Então agora eu vou explicar para vocês detalhadamente, mas essas aqui são as tabelas, quem quiser tirar um print aí, elas são integradas aqui com a nossa recuperação de vendas. Aqui a gente faz a criação de todas essas tabelas aqui, tem a de carrinho abandonado, a de compra recusada, a de falha na recuperação, a de enviados, que foi enviado com sucesso. Aqui depois a gente criou uma nova tabela para cadastrar esses leads aqui que já passaram por esse follow-up, que já passaram por essa sequência de e-mail de 13 e-mails, e eu deixei tudo isso aqui num documento do Notion, juntamente com as tabelas aqui e também o modelo de e-mail que eu estou utilizando aqui. A estratégia que eu estou utilizando é 1, 3 e 5 dias. No primeiro dia é só uma recuperação, ali avisando que a pessoa esqueceu uma coisa no carrinho. Deixa eu mostrar aqui. Então ele está falando aqui, oi, aqui ele está puxando como eu criei o modelo do Brevo lá, diretamente com o nome do contato, com esse atributo aqui, ele já trouxe aqui para a gente assim. Porém, se vocês forem utilizar algo parecido com isso, vocês vão ter que configurar lá no Brevo as variáveis de contato de vocês, mas a gente já tem aula sobre isso. Então, aqui ele está falando que percebeu que o lead chegou bem perto de garantir a vaga na GG No Code, mas acabou saindo do carrinho. E aqui eu vou fazer a recuperação, e aqui era para ter um botão também, que tem lá no modelo de e-mail, porém aqui eu não consegui copiar o botão, mas ele trouxe aqui o texto do botão. Então, o primeiro dia eu só envio uma mensagem, no segundo dia eu dou 47 de desconto, e no terceiro dia eu dou 47 de desconto e mais um bônus, e depois disso a gente cadastra o lead nessa outra tabela aqui de tentativa 1 finalizada. Aí a gente pode fazer, e eu fiz também um outro fluxo para enviar para esses leads aqui que já foram finalizados com uma outra oferta, uma oferta mais barata, que seria a última oferta, a última oportunidade desse lead fazer parte da comunidade e adquirir o produto que eu estou vendendo aqui nesse caso. Então essas aqui são as tabelas que a gente vai precisar criar, pode ser no Supabase, pode ser em qualquer outro banco de dados que tu utilize, mas basicamente vocês vão precisar de uma tabela parecida com essa. E é importante vocês trabalhar com dados por causa disso, porque sempre que vocês precisarem fazer uma verificação ou algo do tipo dentro do N8N, vai ficar muito mais fácil e econômico e enxuta também a tua automação se você tiver uma estrutura de dados bem completa. E é isso que eu passo para os alunos, que eles sempre devem trabalhar com dados da melhor maneira possível. E nem sempre você vai fazer a tabela perfeita, você vai ter que ir alterando a tua tabela conforme o tempo vai passando. Então aqui, por exemplo, na tabela de compra aprovada, eu tive que adicionar aqui mais um campo ID do Discord, está no Discord, IS vitalício, e eu também adicionei os UTMs, que está diferente aqui da nossa aula da recuperação de vendas.
Mas, basicamente, a gente vai utilizar a tabela aqui de carrinho abandonado. Eu tenho outras automações para passar os leads dessas tabelas aqui de compra recusada, falha na recuperação e enviados, que depois eu posso mostrar para vocês também, para a tabela de carrinho abandonado. Mas é basicamente o mesmo funcionamento disso aqui. Eu vou pegar todos os leads lá da tabela de compra recusada, por exemplo, vou passar por aqui e vou verificar se eles já estão na minha tabela de comprador ou se eles já estão também na minha tabela de carrinho abandonado. Se eles não tiver, eu cadastro, e se eles já tiver, eu descadastro. Mas isso eu posso mostrar para vocês em outro vídeo também, que a gente vai construir esse fluxo aqui do zero. Porém, tudo que a gente está fazendo aqui, a gente já viu no decorrer das aulas. A única coisa que a gente não viu é esse Remove Duplicates aqui, que ele vai remover os itens duplicados de acordo com o e-mail e o telefone. Eu vou abrir aqui um outro fluxo que vai estar sem dados reais de ninguém para mostrar para vocês o funcionamento detalhado desse fluxo. E a gente vai ir passando node por node aqui para vocês verem. E aqui no nosso documento do Notion tem todas as informações que vocês precisam também para construir esse fluxo. Aqui tem a tabela de compra aprovada, aqui tem a tabela, está demorando para carregar um pouquinho, aqui tem a tabela de carrinho abandonado, aqui tem a tabela de finalizou a primeira tentativa, que eu acabei de mostrar ali para vocês. E aqui também tem o código que eu utilizo aqui nesse if, que é para filtrar os leads conforme o dia que ele está passando aqui. Mas eu já vou mostrar para vocês isso aqui no detalhe. Porém, a única coisa que ele faz é pegar o tempo que eu estou marcando aqui nessa tabela aqui de data de envio e conferindo aqui se esse dia já passou do tempo aqui que a gente está definindo. Então aqui eu estou definindo mais um, e se vocês quiserem esperar 2 dias, 3 dias, 4 dias, 5 dias, vocês adicionam aqui. E as linhas que são necessárias para isso acontecer estão aqui, ó, que são a data envio e a sequência e-mail. Nessa data envio eu vou colocar a data do último envio para mim poder filtrar lá depois, e aqui na sequência e-mail eu vou colocar, exemplo, dia 1, dia 2, dia 3, dia 5 e assim sucessivamente. Eu deixei aqui criado também 2 campos para a gente fazer a mesma coisa com o WhatsApp, porém esse follow-up aqui é só pelo e-mail. Mas o processo é o mesmo, só adicione um wait a mais ali para evitar bloqueios do WhatsApp com disparo em massa. Então deixa eu abrir o template aqui que eu vou compartilhar com vocês e a gente vai dissecar esse follow-up aqui do zero. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é adicionar um gatilho. Aqui eu estou testando com esse gatilho de trigger, porém aqui vocês vão adicionar um gatilho de cron, onde vocês vão definir o tempo e o intervalo desses disparos. Lembrando que está tudo integrado ali com o nosso banco de dados para filtrar pelo dia 1, pelo dia 13 e pelo dia 5, aqui pelo switch, bem como para filtrar quem já foi enviado e quem não foi. Então, aqui nesse primeiro node, o que ele vai fazer? Ele vai buscar as nossas linhas lá da nossa tabela de carrinho abandonado. E aqui eu estou pedindo para ele retornar todas as linhas. Feito isso, aqui ele vai remover os duplicados. Para configurar esse node aqui, vocês vão ter que adicionar aqui um Remove Duplicates, e aí vão configurar ele da seguinte maneira. Aqui na operação, vocês vão deixar essa daqui para remover os itens repetidos do input anterior, e aqui eu quero selecionar os campos que eu quero comparar. Então eu quero comparar o telefone, que é um dos campos que eu tenho ali, e o e-mail, que é outro dos campos que eu tenho aqui na minha tabela. O e-mail e o telefone, ambos estão com letra minúscula aqui, ambos estão com letra minúscula aqui. Feito isso, ele vai remover os duplicados, como vocês podem ver aqui, que ele chegou 426 itens aqui do meu Supabase, da minha tabela de carrinho abandonado, e saiu aqui 356. E por que isso acontece? Porque tem pessoas que abandonam mais de uma vez o carrinho e ficam ali duplicados. Aí, para evitar de enviar o mesmo e-mail 2 vezes para a mesma pessoa, a gente faz esse Remove Duplicates. Depois disso, a gente vai fazer um split aqui. Sempre que vocês forem trabalhar com listas, vocês vão ter que separar essa lista com o split out. Deixa eu mostrar aqui para vocês como ele está configurado. Eu estou separando apenas pelo ID, porque para mim não faz diferença pelo que eu vou separar ou não, porque eu vou querer trazer todos os dados dos leads que eu peguei aqui de Supabase. Então eu estou fazendo o split pelo ID, e depois do split a gente vai fazer o filtro aqui. Então deixa eu mostrar aqui para vocês nessa aqui que eu testei. Ele filtrou aqui. Aqui para o dia 1 ele tinha 6 itens que não tinham sido enviados, para o dia 2 ele tinha 1 item, para o dia 3 ele tinha 5 itens e que já foram finalizados aqui, ele tinha 344 itens. Então aqui é com esse switch que a gente vai fazer esse filtro. Aqui eu estou filtrando pela data de envio se estiver vazia, que vai ser no caso aqui das pessoas que não tem nenhum envio aqui de e-mail de carrinho abandonado ainda, essa data aqui vai estar vazia. Depois, vocês vão ver que lá no final do primeiro fluxo, eu vou marcar, vou atualizar a linha lá do cliente e vou escrever aqui na sequência de e-mail dia 1, por exemplo. Então, aqui no switch, que a gente utiliza para fazer diversos filtros e condicionais, eu estou filtrando aqui se a data estiver vazio, ele vai para o primeiro dia. E aí, no segundo dia, eu já estou filtrando aqui pela sequência do e-mail. Então, se na sequência de e-mail, se na coluna de sequência de e-mail aqui desse lead tiver dia 1, o que eu vou fazer?
eu vou ir para o dia 2. Parece meio confuso, mas vocês podem utilizar a lógica que vocês quiserem aí para realizar isso. Porém, aqui eu estou utilizando que se tiver lá no meu campo de sequência de e-mail dia 1, significa que o lead já passou aqui pelo primeiro fluxo e já foi enviado o primeiro e-mail da sequência de 3 e-mails que a gente preparou lá para fazer esse follow-up, essa recuperação de vendas de carrinho abandonado. Então, se ele não tiver nada, ele vai vir aqui para o primeiro fluxo. Se ele tiver dia 1, ele vai vir aqui para o segundo fluxo, que significa que ele já foi enviado uma mensagem, um e-mail, pode ser do WhatsApp ou e-mail, que é nesse caso aqui. E aqui, se ele tiver dia 3, significa que ele já passou pelos 2 outros e-mails e está chegando no último. E se ele tiver aqui como finalizado, significa que ele já finalizou a sequência de e-mail e ele vai ir para o no-op aqui e não vai fazer absolutamente nada. Então, agora a gente vai passar pelo fluxo aqui do dia 1. Como que esse fluxo começa? Ele começa com um loop. Então, aqui a gente separou a nossa lista, aqui a gente filtrou os dados que a gente quer para o dia 1 e depois a gente tem que fazer um loop, porque provavelmente vai vir mais de um item aqui. E quando vem mais de um item e a gente quer fazer a mesma ação repetidamente, a gente tem que utilizar o loop over items. Então aqui a gente vai adicionar um loop, aqui não precisa configurar nada, ele já vem assim, e depois disso a gente vai trabalhar aqui tudo dentro desse mesmo loop. Então aqui eu gosto de tratar os dados que vem aqui desse loop. Esse loop aqui, ele vai pegar todos os dados que vierem daqui e vai passar um por vez aqui por todo esse fluxo aqui. E agora eu vou mostrar para vocês como a gente vai ir fazendo as verificações, cadastrando os leads nos bancos de dados e descadastrando também, caso seja necessário. Então aqui eu estou tratando os dados, que eu gosto de pegar aqui para ficar mais fácil de eu trabalhar mais para frente nessa automação. Então estou salvando só o nome, o e-mail e o telefone do vivente, que é só isso que eu preciso para continuar aqui a minha automação. Depois disso, esse wait aqui eu coloquei só na hora de testar, ele estava de 5 segundos aqui, porque eu estava testando e validando o fluxo. Mas vocês podem tirar esse wait aqui no caso do e-mail. Caso do WhatsApp, eu aconselho vocês deixarem um e-mail, um wait antes ou depois do envio da mensagem para não configurar aí um disparo em massa. Depois, eu estou buscando aqui lá na minha tabela de compra aprovada se eu tenho um lead que o telefone é igual ao JSON telefone, que ele vai puxar o telefone que eu organizei aqui no Edit Fields. Feito isso, aqui eu estou verificando se ele comprou ou não. Então, se o telefone estiver vazio, se esse JSON telefone estiver vazio, que vier do Supabase, significa que o usuário não comprou. Então, se for verdade, ele vai continuar e vai enviar o e-mail. Se o telefone não estiver vazio, que o if aqui é verdadeiro ou falso, então tá vazio? Verdade. Vai para cima, continua com o envio do e-mail. Se tiver vazio, vai ser falso e ele vai vir para cá, vai excluir da tabela de carrinho abandonado e vai excluir da minha tabela de compra recusada, que são as tabelas que eu mostrei para vocês ali anteriormente. Então, aqui é a verificação de comprador. Ele vai buscar na minha tabela de compra aprovada, por isso que é importante vocês ter tudo em tabelas. E se bater os dados, ele vai vir para cá, vai tirar da minha tabela de carrinho abandonado, porque não faz mais sentido esse lead aqui passar por esse fluxo, porque ele já é meu aluno, já é comprador do produto que eu estou querendo vender. Depois eu vou deletar também da tabela de compra recusada, caso seja necessário. É importante que nesses nodes aqui, vocês coloquem essa opção aqui de Always Output Data e On Error Continue, porque muitas vezes não vai ter esse lead em uma dessas tabelas aqui. Por exemplo, não é sempre que vai ter na tabela de compra recusada o mesmo lead que está na tabela de carrinho abandonado. Por isso que tem que manter esse tratamento ali no Node. Depois disso, aqui já está feito, então ele vem até aqui, se o usuário já comprou, ele encerra, descadastra ele das tabelas e boa para nós. Agora, se ele ainda não comprou, a gente vai enviar o nosso primeiro template de e-mail. Os templates de e-mail a gente também já aprendeu a fazer lá no Brevo. A gente vai enviar o primeiro template de e-mail, que está aqui no nosso Notion, está aqui, que é com o preço normal, depois tem o preço com desconto e depois tem o desconto mais bônus. Feito isso, voltando para cá. Então, depois que ele enviar, ele vai atualizar lá na minha tabela, que é o que eu falei para vocês. Então, eu estou atualizando uma linha lá na minha tabela de carrinho abandonado, filtrando pelo telefone, que for igual ao telefone que eu salvei aqui nesse Edit Fields. E qual que são as linhas que eu vou alterar? Eu vou alterar a data de envio para agora e a sequência de e-mail para dia 1, como eu mostrei para vocês, que ele vai fazer o filtro aí pelo dia 1, dia 3, dia 5 e finalizado. Feito isso, eu vou pegar uma linha lá do meu compra recusada, porque aqui embaixo eu estou descadastrando do compra recusada quando tenho compra aprovada, e aqui quando ele já está no carrinho abandonado, eu também tenho que descadastrar. Feito isso, ele está verificando aqui da mesma maneira, então se o telefone estiver vazio, ele vai continuar e voltar aqui para o meu loop, porque não tem nenhum lead para descadastrar. E se tiver
algum lead com o mesmo telefone lá na tabela de compra recusada, ele vai deletar simplesmente lá da minha tabela de compra recusada e vai voltar aqui para o loop e vai continuar esse fluxo. Então ele vai pegar todos os itens que vierem aqui do dia 1 e vai rodar por todo esse fluxo. Vai tratar os dados, vai verificar comprador, vai enviar o e-mail, vai atualizar lá na tabela que já foi enviado o dia 1 e a data que foi enviado, depois vai verificar se está na compra recusada. Isso aqui é só para questões de organização da tabela mesmo. Depois ele vai deletar essa linha caso necessário e vai retornar para o loop de novo. Se ele já for comprador, ele vai travar nesse node aqui e não vai prosseguir. Aqui vai funcionar da mesma maneira. A única coisa que muda é que aqui tem um if antes do fluxo do loop ali que a gente viu ali em cima, para filtrar se já passou os dias que você quer que passe antes de enviar o segundo e-mail. Então aqui é esse aqui o código, eu deixei aqui no Notion para vocês também, e alterando esse mais 1, mais 2, mais 3, mais 4, mais 5 aqui, isso aqui é o que vai definir quantos dias depois ele vai enviar. Você só vai colocar uma condição aqui, se é booleano ou não, vai ser essa aqui, que é boolean e is true, e aí vocês vão adicionar a expressão conforme está aqui em cima. Então deixa eu copiar aqui e colar aqui novamente, e vai ser essa aqui a expressão. Aqui ele está esperando um dia só depois, então ele vai pegar a data que está aqui nesse data envio e vai ver se já passou um dia, ele vai enviar. Se não passou um dia, ele vai vir aqui para baixo para esse no-op. E aqui embaixo a gente faz esse mesmo filtro, porém aqui eu adicionei mais 2 dias. Então o primeiro vai ser no dia que o usuário abandonou o carrinho, o segundo vai ser no segundo dia depois que o usuário abandonou o carrinho, e aqui vai ser no quarto dia depois que o usuário abandonou o carrinho. Então é primeiro dia, mais um dia, e aqui mais 2 dias. E o fluxo aqui é basicamente a mesma coisa. A única coisa que altera aqui é o template de e-mail. Então em um deles eu estou enviando o template de e-mails do dia 1, aqui é o do dia 2 e aqui embaixo é o do dia 3. Então, pessoal, esse aqui é o nosso fluxo de recuperação de vendas e follow-up com verificação no banco de dados e sem gatilho de minuto. Aqui vocês podem deixar o gatilho 2 vezes por dia, 3 vezes por dia, 4 vezes por dia, quantas vezes você quiser, mas vocês podem ter essa liberdade de não depender de um gatilho por minuto, porque vocês estão fazendo toda a verificação no database de vocês antes de enviar um e-mail ou um follow-up. Então, resumidamente, novamente, aqui o nosso fluxo, deixa eu mostrar nesse aqui que eu testei para ficar mais fácil de visualizar. Ele vai buscar todos os meus itens lá da tabela do Supabase, vai remover os duplicados, vai fazer o split aqui ele vai separar pelos filtros que a gente colocou ali, dia 1, dia 3, dia 5 ou finalizado, e vai enviar para os fluxos necessários. Aqui vocês podem ver, ele seguiu para frente porque já passou um dia aqui, porém aqui embaixo ele não seguiu com esses 5 itens aqui, porque ainda não passou os 2 dias aqui para enviar esse último e-mail. E aqui ele vai seguir o nosso fluxo, vai fazer o loop, nesse primeiro aqui não precisa desse filtro, porque vai estar vazia lá a nossa tabela, vai fazer o loop, vai tratar os dados, vai verificar se tem comprador, aqui vai buscar lá se tem algum comprador com esse telefone, e aqui ele vai ver se é verdadeiro ou falso. Se for verdadeiro, se não tiver, no caso aqui, essa condição aqui, ela está ao contrário, então se tiver vazio, ele vai vir para cá, vai enviar o e-mail, vai atualizar a tabela, vai buscar se tem algum item com esses mesmos dados na compra recusada e vai excluir caso seja necessário. Ó, aqui é um dos casos que tinha aqui. Tinham 2 itens que estavam no compra recusada também. Ele já deletou lá da minha tabela de compra recusada. E não tinha nenhum que estava aqui nessa vez que eu rodei o fluxo na tabela de compra aprovada. E conforme eu já expliquei para vocês nos fundamentos do N8N a ordem de execução, primeiro ele vai executar todo esse fluxo aqui, depois ele vai executar todo esse fluxo aqui e depois ele vai executar todo esse fluxo aqui. E esse é o nosso fluxo de recuperação de vendas / follow-up feito verificando diretamente no banco de dados. Então é isso, pessoal. Espero que gostem, espero que ajude vocês aí nessa jornada. Mas para isso funcionar, como eu já falei, vocês têm que ter uma boa estrutura de dados, seja no Supabase, no Base Row, Pinecone ou qualquer outro banco de dados que vocês queiram utilizar. Mas sempre tentem trabalhar com dados que pode poupar muita dor de cabeça para vocês. Às vezes é meio confuso você construir as lógicas ali, mas depois que você pega o jeito, você vai estar criando a tua automação ali e do nada já vai vir um estalo. Opa, aqui eu posso colocar um booleano ou um outro campo aqui, como esses aqui que eu adicionei aqui na minha tabela de compra aprovada para fazer alguns filtros. Então, para mim verificar, por exemplo, lá com o meu bot do Discord, eu verifico aqui por esse campo de booleano que vai estar em cada um dos usuários, se ele está no Discord ou não. Se ele não está no Discord, eu adiciono ele, marco esse campo como sim e adiciono o ID. Fazendo isso, eu consigo validar e verificar que só uma pessoa vai acessar o Discord com o mesmo e-mail.
porque senão uma pessoa poderia pegar e passar o e-mail de compra para outras e todas elas verificar e participarem da comunidade, por exemplo, mas não é esse o objetivo. Então, sempre tentem trabalhar com banco de dados, aprender a trabalhar com banco de dados e bater cabeça um pouco nas lógicas no começo faz parte, mas depois que vocês pegarem o jeito, vai embora. Então é isso, pessoal. Espero que tenha ajudado e até as próximas aulas. No decorrer da semana, eu vou criar um fluxo aqui do zero para vocês, criar pelo menos 2, que aqui em cima não precisa do filtro e aqui embaixo precisa filtrar por essa data, mas é isso, pessoal. Tudo que a gente viu aqui, a gente já aprendeu no decorrer das aulas, menos esse Remove Duplicates aqui, mas que é bem simples de ser configurado. Então é isso, pessoal. Até as próximas aulas.